Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de setembro, quarta-feira, e nós vamos iniciar a nossa aula de ciências. Vamos começar realizando a nossa correção e também relembrando o que a gente estudou na aula passada. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela atividade da página 85 da ficha de atividades, e assim a gente vai relembrar um pouco sobre os micro-organismos na indústria. Primeira questão. Para preparar um iogurte caseiro, basta colocar uma colher de iogurte natural em um recipiente contendo 1 litro de leite integral morno. Deve-se então tampar o recipiente e deixar a mistura descansar por um período de 8 a 12 horas. Nesse período, as bactérias existentes no iogurte se reproduzirão, aumentando de quantidade no recipiente. Explique o que acontece na sequência para que o leite se transforme em iogurte. Então, gente, se você colocou algo parecido com essa resposta, sua resposta está correta. Se não, corrija agora. As bactérias realizam o processo de fermentação do leite, liberando substâncias que dão o odor e o gosto característico do leite. Segunda questão, observe as ilustrações e complete as lacunas. Os probióticos são micro-organismos vivos, então esse é o que completa essa frase. Micro-organismos vivos que, ingeridos em quantidades adequadas, fazem bem à nossa saúde. Eles podem ser encontrados em alguns alimentos, como iogurte, então mais uma palavra para completar a frase, queijos e leite fermentado, então a outra palavra, leite fermentado. Ou como medicamentos na forma de sachês e cápsula. Então, a última palavra aí para completar a frase é medicamentos. Na página 86, nós temos a terceira questão. A imagem representa uma placa contendo um meio de cultura de bactérias e no meio dela o fungo Penicillium. Ao redor do fungo há uma região sem desenvolvimento de bactéria. Por que isso acontece? Então, a gente vê aí, isso acontece, gente, porque o fungo Penicillium produz uma substância capaz de matar as bactérias que estão ao seu redor, impedindo o desenvolvimento delas. Na mesma página, nós temos a quarta questão. Imagine a seguinte situação. Após se levantar pela manhã, você tomou um café com leite e comeu um pão francês. Depois disso, você ligou o computador para realizar uma pesquisa solicitada por sua professora sobre a penicilina. Na hora do almoço, você comeu estrogonofe com champignon e salada temperada com azeite de oliva e vinagre. Após o almoço, você e um familiar saíram de carro em direção ao posto de saúde. Lá você tomou uma vacina contra a febre amarela. No retorno para casa, vocês passaram em um posto de combustível para abastecer o carro com etanol. Você aproveitou para comprar um sorvete na loja de conveniência. Já em casa, à noite, você comeu um pedaço de lasanha de queijo e tomou um copo de suco de abacaxi. E antes de dormir, tomou um copo de iogurte. Na situação descrita, pinte de verde as palavras que representam os produtos obtidos de algas, de amarelo os obtidos da ação de bactérias, de azul os obtidos da ação dos fungos microscópicos e de vermelho os produtos obtidos dos vírus. Então, vamos observar. Vocês deverão pintar de verde o sorvete, de amarelo o queijo, o iogurte e o vinagre, de vermelho a vacina, que também pode ser pintada de amarelo, já que ela pode ser tanto de bactérias como ela pode ser de vírus. E de azul, o pão francês, a penicilina e o etanol. Então, se você pintou desse jeito, a sua resposta está correta. Se não, dá uma pausa, escuta de novo direitinho quais foram as palavras que eu disse e as cores que elas devem ser pintadas e realiza aí a correção da sua atividade. Página 87, primeira questão. Encontre no caça-palavras a seguir 10 palavras estudadas ao longo do capítulo e que estão relacionadas aos micro-organismos. Então, observe as palavras que estão circuladas, como fermentação, pão, lactobacilos, vinagre, queijo, levedura, iogurte, etanol. A segunda questão é pessoal. Para cada uma das palavras encontradas no caça-palavra da questão anterior, você vai elaborar uma frase.
Na página 88, terceira questão, complete o quadro com os nomes dos micro-organismos que são utilizados na fabricação dos produtos representados nas imagens. Então, a primeira, penicilina, é feita com fungo. O iogurte a partir de bactérias, o queijo, fungos, o sorvete, algas, a insulina, bactéria, o pão, fungo, o etanol, fungo, o vinagre, bactérias, e a vacina pode ser tanto de vírus como de bactérias. Na quarta questão, escolha um dos produtos do quadro acima e explique como é a participação do micro-organismo no seu processo de fabricação. Ela também é pessoal, você vai escolher o que você quiser e falar sobre o processo de produção desse produto. Muito bem, gente. Nessa unidade, nós estamos estudando um pouco sobre os micro-organismos. E na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre os micro-organismos e a saúde. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre as viroses, sobre gripe, resfriado, né? Como os micro-organismos, eles podem sim nos causar alguns probleminhas de saúde. E nós vamos continuar estudando um pouco sobre isso, observando algumas doenças causadas por micro-organismos. Então, preste atenção na nossa explicação e vamos lá começar a nossa aula. Vamos continuar os nossos estudos sobre micro-organismos e saúde através do conteúdo apresentado pela página 160, dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Vamos ler aí o texto, vamos acompanhar a leitura, observar a explicação e a gente vai ver as semelhanças que tem aí entre essas 4 doenças. A dengue, a chikungunya e a zika são viroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Nas cidades, esse mosquito também pode transmitir uma virose chamada de febre amarela. A febre amarela nas florestas pode ser transmitida por outros mosquitos. Como eu falei para vocês, o mosquito não é o causador dessas doenças. Ele é apenas um transmissor. O vírus se instala nesses seres, nesses mosquitos, e eles acabam, ao picar o ser humano, transmitindo esses vírus, essas doenças para as pessoas. Então, eles não são os causadores da doença, são apenas os transmissores. Essas 4 viroses têm muita relevância no território brasileiro devido ao grande número de casos registrados, principalmente no verão. Então, observe, aí está um mosquito saudável. Ele, ao picar uma pessoa infectada, acaba ficando infectado também. Então, ele acaba picando uma pessoa saudável que acaba se tornando infectada. Observem aí que os seres apresentados, os seres laranja, eles representam os seres infectados. Os que estão aí dessa cor verde, azulado, são as pessoas que representam os seres, né, que apresentam estarem saudáveis. Então, essa é a representação da transmissão de viroses por meio da picada do mosquito. O mosquito saudável pica uma pessoa que está infectada, acaba ficando infectado também, pica uma pessoa saudável e ela acaba ficando infectada. A transmissão dessas viroses se dá por meio da picada do mosquito, que é o vetor. Na imagem ao lado, observe que o mosquito saudável, verde, pica uma pessoa infectada com o vírus vermelha. Infectado. Quando esse mosquito pica uma pessoa saudável, ele a infecta. Leia no quadro a seguir os principais sintomas dessas doenças. Vamos observar primeiro os sintomas da dengue. Febre alta, dores de cabeça no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, fraqueza e coceira na pele. Agora vamos para a chikungunya. Febre alta e repentina, dor e inchaço nas articulações de mãos e pés, dor na cabeça e nos músculos, manchas vermelhas na pele com coceira intensa. Agora vamos observar os sintomas da zika. Febre leve ou ausente, olhos vermelhos e aversão à luz, dores menos intensas nas articulações, manchas vermelhas na pele com coceira intensa. Então, gente, dessa daqui eu posso falar com propriedade porque eu já tive esses sintomas. Infelizmente, eu já fui vítima aí da zika. Vamos agora para a febre amarela. Febre,
dores nos músculos e na cabeça, perda de apetite, náuseas, vômito, aversão à luz, cansaço, fraqueza, pele amarelada. A principal forma de prevenção das viroses transmitidas pelo Aedes aegypti é o combate ao desenvolvimento do mosquito, pois elas não ocorrem sem um mosquito transmissor. Então, aí destruindo o mosquito, impedindo que ele se prolifere, que venha a nascer novos mosquitos, a gente consegue também impedir que o mosquito passe a doença para outras pessoas. Na página 161, a gente vê exatamente esse esquema, de evolução do mosquito, desde os ovos, a larva, passando para a pupa, até ele se tornar um mosquito adulto. Então, observe, os ovos que geralmente ficam aí na água, precisa de água para que ele se desenvolva, a larva, a pupa e, por último, o mosquito adulto, que tem aquela característica das perninhas listadas de branco. Essa é a representação do ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Para entender melhor esse assunto, observe o ciclo de vida do Aedes aegypti ao lado. Como o mosquito coloca os seus ovos em água parada, a maneira mais eficaz de evitar a transmissão de dengue, chikungunya, zika e febre amarela, eliminando os focos de água parada. Assim, o ciclo de vida do inseto é interrompido. Além da eliminação dos focos de água parada, outra medida importante no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é evitar a picada desse mosquito. E aí, gente, o que podemos fazer para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti? Você adota alguma prática? E aí? Vocês utilizam algum método para evitar a picada de mosquitos? Quais são os métodos que vocês usam? Eu uso repelente sempre que possível. Eu tenho usado repelente porque a região onde eu moro tem muito mosquito, muito mesmo. Na seção para saber mais, nós vamos ver a pandemia por coronavírus é declarada pela OMS. Entenda o que muda. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou pandemia do novo coronavírus. Já foram registrados 118 mil casos em 114 países com 4.291 mortes. A grande maioria foi registrada na China, onde a pandemia começou, mas com surtos atualmente mais ativos na Europa, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, inclusive com casos de transmissão interna entre pessoas sem histórico de viagens para locais mais atingidos. O que é uma pandemia? Segundo a OMS, uma pandemia é declarada quando uma nova doença para a qual as pessoas não têm imunidade se espalha de pessoa para pessoa em várias partes do mundo, além do esperado e de forma muito rápida. Agora vamos para a página 162, a atividade com a lupa na mão. Você já ouviu falar em sarampo? O sarampo é uma doença causada até o ano de 2016, o Brasil foi considerado livre dessa doença. No entanto, novos casos surgiram a partir do ano de 2017 e o número vem aumentando. Pesquise quais são as formas de transmissão, as formas de prevenção e os sintomas do sarampo. Registre no caderno as informações encontradas e depois compartilhe com os colegas. Então, essas serão uma das atividades que vocês irão realizar aqui depois da nossa aula. Ainda na página 162, nós temos a atividade mão na massa. Atenção que essa atividade nós vamos fazer juntos, então preste bastante atenção. Circule os nomes das doenças que são causadas por vírus. Então vamos observar. Gripe é causada por vírus? E aí, gente? A gente estudou na aula passada, vocês lembram? Então, essa vai ser a primeira que a gente vai circular. Sim, a gripe é causada por vírus. A ambiase, a gente estuda alguma coisa sobre essa doença? Não, né, gente? Então vamos passar. Cólera, também não. E o resfriado? Nós vimos sobre o resfriado na aula passada e ela também é causada por um vírus e a gente já vai circular ela também. Tuberculose, a gente estudou alguma coisa sobre tuberculose? Vimos ela quando a gente estudou sobre os vírus? Não. Então vamos pular aí para a zika. A zika nós acabamos de estudar.
Então, nós já vimos que ela sim é causada por um vírus. Lectospirose, não vimos nada. Dengue, a gente viu que a dengue também é causada e a febre amarela também. O tétano e a malária, a gente não viu nada relacionado sobre isso, então a gente não vai circular elas e elas não são causadas aí por vírus. Na segunda questão, muitas viroses são transmitidas por meio de vetores. Explique o que são vetores. Então, gente, como nós vimos, eles são organismos que carregam seres vivos causadores de doença até os hospedeiros. Então, eles são como um tipo de transporte para que esses vírus, esses seres causadores de doenças, consigam chegar ao seu hospedeiro, onde lá ele vai encontrar uma situação favorável para que ele possa se desenvolver. Na terceira questão, a maneira mais eficiente de prevenir algumas viroses é combater os seus vetores. As imagens a seguir representam algumas atitudes para evitar que eles cheguem até as pessoas. Escreva abaixo de cada uma o que elas significam. Então aqui, o que essa imagem significa, gente? Tampar as caixas d'água, né? Então, sempre que tiver uma situação como essa, a caixa de água deve ser muito bem tampada. Na segunda aí, gente, retirar a água dos pneus, né? Então, é sempre importante retirar a água dos pneus que estão em casa, parados. A outra imagem é exatamente o que eu falei, né? Repelente ou inseticida, né? Então, vamos usar inseticida, que vai matar os insetos, ou usar um repelente que vai repelir os insetos aí, né? Que não vai impedir com que eles cheguem a vocês. Isso é o que também eu sempre faço, né? Que é fechar as janelas, gente. Tem um horário, né? Quando o dia vai escurecendo, vai começando a chegar a noite, o horário que mais entram muriçocas, mosquitos, pernilongos. Então, é sempre bom a gente fechar, deixar as janelas fechadas. Então, é sempre bom deixar as janelas fechadas ou com uma tela. A tela também é importante, porque aí você pode deixar a janela aberta para ver a circulação de vento, arejar, mas ao mesmo tempo vai estar aí, né, protegendo dos mosquitos. O mosquiteiro também ajuda muito a prevenir que as pessoas sejam picadas por insetos. Então, usar telas mosquiteiras. Aí você também já vai escrevendo no seu livro. Agora nós vamos ver um pouco sobre bacterioses, na página 163. Embora as bactérias sejam fundamentais para manter em harmonia o ambiente e tenham grande importância industrial, estima-se que metade das doenças que ocorrem em seres humanos sejam causadas por esses micro-organismos. Alguns exemplos de bacterioses são pneumonia bacteriana, tuberculose, meningite, botulismo, hanseníase, tétano, cólera e leishmaniose. Então vejam aí, né, gente? Muitas doenças são causadas através de bactérias. Então nós vamos estudar algumas dessas doenças hoje. Na nossa próxima aula a gente vai continuar estudando sobre bacterioses. A gente vai iniciar nossos estudos vendo um pouco sobre bacteriana e tuberculose. E aí na nossa próxima aula nós vamos continuar sobre esse assunto. Pneumonia bacteriana. Essa doença é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. A transmissão da doença ocorre pelo contato com objetos contaminados e pessoas doentes. A pneumonia tem tratamento e pode ser prevenida por meio da vacinação. Os principais sintomas da pneumonia bacteriana são tosse com catarro, febre alta, dor no peito, falta de ar e fadiga muscular. Já a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta o sistema respiratório. A doença é transmitida pelo ar ao transportar as gotículas de saliva do doente. Sintomas como tosse com eliminação de catarro e sangue são comuns. Isso acontece porque os vasos sanguíneos existentes no pulmão se rompem.
Para evitar a transmissão da doença, além de evitar ficar próximo de pessoas doentes, é importante manter os locais limpos e arejados. Há para essa doença um tratamento bastante eficiente, mas o doente não pode parar de tomar os remédios quando os sintomas desaparecerem, pois a doença pode voltar ainda mais intensa que na primeira vez. E aí a gente pode ver um esquema, né, gente? Os sintomas, que são a fadiga, perda de apetite, dores no peito, fraqueza, suor noturno, febre, tosse com sangue. E aqui a gente pode ver os bronquíolos, o pulmão direto, e a gente pode observar, né, como a infecção fica instalada aqui no pulmão. O pulmão esquerdo e a infecção apresentada, a bactéria causadora da tuberculose. E quando essa pessoa saliva, vejam aqui o canal, né, passando o vírus para fora e aí podendo transmitir a doença para outras pessoas. Então, veja bem como o esquema funciona, né? Esse pulmão dele está representando o pulmão infectado. Ao espirrar, ao tossir, junto com a saliva, vai também as bactérias causadoras da tuberculose, podendo infectar outras pessoas. Nossa próxima aula, nós vamos continuar os estudos sobre as bacterioses. Muito bem, gente, encerrando aqui a nossa aula de hoje. Vou deixando aqui no final do nosso vídeo a agenda para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!